para explicar mais uma etapa do programa de combate à inflação que o governo está lançando. Logo de início, eu quero deixar claro que o conjunto de medidas não mexe no salário, na aposentadoria, nem na poupança. O compromisso principal do presidente Itamar está mantido. É crescimento com justiça social. Ao contrário de outros programas feitos por governos anteriores, não estou aqui para anunciar nenhum pacote, nenhum conquista, nenhuma mágica dessas que fazem efeito durante alguns meses e depois trazem de volta a inflação e ainda mais forte. O que eu quero mostrar ao país hoje é o processo da inflação. A maneira pela qual a carestia aumenta e o que vamos fazer para acabar com o maior mal do Brasil. A inflação se alimenta do desequilíbrio das contas do governo. Isso, você que é dono de casa, você cidadão, sabe com clareza. No seu dia a dia, você sabe, quando alguém gasta mais do que ganha e toma dinheiro emprestado para pagar as contas, entra numa roda viva que leva ao desespero. Isso era o que estava acontecendo com o país. O modo pelo qual se fazia orçamento, como todos estão vendo, era um foco potencial de corrupção e produzia um papel irreal. Todos os anos eram relacionadas obras e despesas maiores do que o governo arrecadava. É mais ou menos o seguinte: em um ano, o governo ganhava 70, mas gastava 100. Cobria a diferença tomando dinheiro emprestado, pagando juros ou fabricando dinheiro. Quanto mais deve, mais o governo tem dinheiro emprestado e mais juros paga e mais dinheiro acaba fabricando, sob a forma de papel, moeda ou de títulos. Com isso, todo o país perde a confiança na moeda e exige mais dinheiro pelos produtos ou serviços vendidos. A inflação brasileira é ainda mais perversa porque atinge principalmente a população mais pobre. Uma parte dos brasileiros consegue manter seu dinheiro em investimentos, em bens, em aplicações que dão correção monetária. Com isso, consegue se defender um pouco da inflação. Mas a grande maioria da população que recebe salário, ou mesmo que está desempregada, não tem acesso a investimentos, a aplicações e a mecanismos de proteção do dinheiro. Na roda viva da inflação, o dinheiro que desaparece mais rapidamente é o dinheiro do pobre. E adianta pouco aumentar os salários, pois eles são corroídos no momento seguinte pela alta de preço. Não tem outra maneira. O que nós temos de fazer é dar um basta na inflação. E esse é um processo longo, que exige trabalho e confiança, que exige encararmos os problemas de frente, sem ilusão de que tudo vai ser resolvido do dia para a noite. As primeiras providências foram tomadas há 6 meses. Cortamos gastos, apertamos os bancos estaduais e enquadramos os bancos públicos federais. E com isso, vamos fechar 93 sem aumentar o rombo. Não pense que é pouco. Só por causa disso é que estamos podendo tomar essas novas providências. O governo está mandando para o Congresso uma série de medidas que, se aprovadas, vão derrubar a inflação em pouco tempo. E com certeza. Estamos mandando ao Congresso uma nova versão do orçamento para o 94, zerando as contas. Estamos cortando 22 bilhões de dólares para que o governo só gaste o que vai arrecadar. Estamos pedindo também mudanças na lei de diretrizes orçamentárias para diminuir as transferências voluntárias de dinheiro para os estados e municípios e para limitar a emissão de títulos públicos apenas ao pagamento do serviço da dívida já contraída. Com isso, o governo quer dizer a todo o Brasil o seguinte: não vamos mais alimentar a inflação. Estamos pedindo ao Congresso também a aprovação de uma emenda constitucional que permita a desvinculação de 15% de toda a arrecadação do governo federal. Com esse dinheiro, estamos propondo a criação de um fundo social de emergência para pagar as despesas de saúde, do combate à fome e à miséria. Eu gostaria de explicar por que esse fundo é importante. Hoje, a Constituição amarra o governo. De cada 100 cruzeiros reais arrecadados, 80 têm destino certo, é dinheiro carimbado. Com o fundo, o governo passa a ter uma margem de manobra para economizar e, ao mesmo tempo, garantir o atendimento das necessidades mais importantes da área social. Nossa proposta é que o fundo exista por 2 anos, prazo que consideramos suficiente para tirar o país da situação de emergência em que se encontra hoje nessa área. O governo está também pedindo ao Congresso um aumento de 5% nas alíquotas dos impostos federais necessário para acertar as contas e eliminar os déficits. Por exemplo, quem paga 10% de imposto de renda passa a pagar 10,5%.
A derrubada da inflação tem ainda dois outros mecanismos. Hoje, a inflação brasileira se alimenta e muito do passado. Quem tem o poder de remarcar os preços leva em consideração sempre os índices da inflação do mês anterior. E isso impede a queda da carestia. Para combater essa realidade, o governo, assim que o Congresso aprovar a eliminação do déficit, vai pôr em prática a unidade real de valor. Pode parecer complicado, mas a função desse novo indexador é evitar que a inflação passada contamine o dinheiro que você está ganhando hoje. O Banco Central vai reajustar todos os dias o valor dessa unidade de referência. Todos os impostos e contribuições federais e todas as tarifas públicas vão ser calculados na unidade real de valor. Para mostrar a seriedade do nosso compromisso, o Banco Central vai se comprometer a vender dólares pela cotação do dia da unidade real de valor. Com isso, vamos estabilizar os preços em unidades reais de valores. Eles não vão subir. É como a unidade das corridas de táxi nas grandes cidades. Uma corrida de táxi, no mesmo trajeto, custa sempre a mesma quantidade de unidades de táxi. O preço em UT nunca sobe. Não há inflação. O governo vai permitir que se façam contratos em unidades reais de valor e vai estimular a sociedade para que todos os preços sejam cotados em unidades reais de valor, inclusive o salário. Mas atenção, isso não vai ser obrigatório. Só vai ter seu salário cotado em unidade real de valor quem quiser. A mesma coisa com respeito aos preços. Mas o país vai perceber logo que é vantajoso receber e pagar em unidades reais de valor, pois essas unidades serão um indicador estável, que não serão destruídas por um comportamento do governo de gastar mais do que arrecada. Quando toda a sociedade estiver habituada a viver e trabalhar na base da unidade real de valor, como uma unidade de referência, o Cruzeiro Real vai acabar e vamos criar uma nova moeda baseada na unidade real de valor, aí sim garantida pelos dólares das nossas reservas e pelo novo comportamento do governo. Vai demorar algum tempo, mas vai garantir a destruição da inflação. Simultaneamente, estamos apresentando sugestões para a revisão constitucional. São 5 grandes reformas que ajudarão o Brasil a crescer sem permitir a volta da inflação. Uma reforma tributária, com menos impostos e uma estrutura mais simples, com mecanismos mais eficientes de combate à sonegação e um sistema de arrecadação mais justo. Uma reforma administrativa que torne o governo mais eficiente, mais racional, menos gastador e que descentralize a administração, com o fim também de alguns privilégios de funcionários públicos. Uma reforma da Previdência que tire o sistema da falência, elimine as aposentadorias especiais, garantidas as atuais, e permita a convivência de um sistema público com o sistema privado. Uma reforma das relações entre municípios, Estados e União, com o governo central ficando só com as tarefas nacionais e deixando aos estados e cidades as tarefas do dia a dia. E uma reforma no sistema de orçamento para evitar escândalos como os que estamos vendo agora na CPI. Apesar da descrença que recai sobre muitos políticos, a sociedade tem fé no Brasil. Chegou a hora de acabar com a impunidade e também de separar o joio do trigo. Nosso governo é dirigido por Itamar Franco, um homem austero, como convém à República, e modesto, como é do gosto dos mineiros, para parafrasear Milton Campos. Nele, as calúnias não grudam. Como eu disse, estamos adotando um programa de medidas que vão demorar algum tempo para produzir efeito, mas que vão derrubar a inflação com segurança e ajudar o Brasil a crescer e, ao mesmo tempo, vão ajudar a melhorar o país e o padrão de vida de cada brasileiro. Não é mágica, é um trabalho duro. Toda a sociedade anseia pelo fim da inflação. Mas, como eu tenho dito, sem o ajuste fiscal e a reorganização definitiva das contas públicas, qualquer esforço de combate à inflação terá curta duração e estará fadado ao fracasso. Por isso, esse não deve ser apenas mais um plano de governo. Deve ser, isso sim, um programa da nação. Um programa dos brasileiros que acreditam no Brasil. Desface nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão, que transmitiu o pronunciamento do senhor ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso.
Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal Nacional. Oferecimento Peru Sadia. Seu amigo secreto na hora. O governo não dá mais dinheiro a 2.500 entidades que não prestaram conta. O Jornal Nacional está começando. Sem causar grandes surpresas, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, anunciou hoje o plano de estabilização da economia. A proposta inclui corte drástico nos gastos do governo e aumento dos impostos, mas ainda depende da aprovação do Congresso. Foi um dia calmo no mercado financeiro. O plano não mexe nos salários, aposentadorias, preços, nem na poupança. O ministro afirmou que o objetivo é dar ao país uma moeda forte, a URV, Unidade Real de Valor. Os detalhes do plano e as repercussões você vai ver daqui a pouco. Termina o drama dos irmãos Lancelot e Cristobal, os filhos de um executivo francês sequestrados há 4 dias no Rio. Os meninos foram libertados hoje de madrugada numa estrada na Baixada Fluminense, no estado do Rio. A família garante que não houve pagamento de resgate. Foi o técnico de segurança Josiel dos Santos que viu quando um Fusca parou na estrada e deixou os 2 meninos. Josiel levou as crianças para a casa dele e chamou a polícia. Cristobal, de 9 anos, e Lancelot, de 10, passaram o resto da noite em camas improvisadas no posto da PM. De manhã foram levados para a divisão antissequestro. A polícia diz que a repercussão do caso levou a quadrilha a desistir do sequestro. Os meninos confirmaram que este retrato falado é de um dos sequestradores e contaram como foram os dias no cativeiro. Eu dizia para não tentar fugir, disse, não, a senhora vai na gente. A gente começou a chorar muito, a gritar um pouquinho, então ele chegou e começou a bater na gente. Só às 10h30 da manhã, 8h30 depois de libertados, é que os meninos foram trazidos pela polícia de volta para casa e puderam reencontrar a família. Um flagrante de corrupção em São Paulo. 2 arquitetos e uma fiscal da prefeitura foram presos na hora em que tentavam extorquir dinheiro do dono de um restaurante. Este restaurante estava ameaçado de fechar porque o gerente não achava a planta do imóvel. Depois de ir 7 vezes à administração regional da prefeitura, uma fiscal e uma arquiteta apresentaram a solução. Ela falou, olha, você me entrega $2.000 e eu seguro esse pepino para você durante 4 meses. Acho que em 4 meses você consegue resolver o teu problema. O caso foi parar na polícia, que armou o flagrante. A arquiteta e a fiscal pediram para receber os $2.000 na própria administração regional em que trabalham, na Vila Mariana. Mas, seguindo a orientação da polícia, o gerente foi até lá e as convidou para almoçar. Aproveitaria o encontro para entregar o dinheiro. Uma câmera escondida numa árvore e outra no banheiro registram a chegada da arquiteta Sônia Tarifa e da fiscal Elizabeth Pruchinski. Com elas está um outro arquiteto, Oswaldo Natrielli. Quando fica sozinho com Sônia, o gerente toca no assunto. Mas a senhora me garante que vai dar certo? Esses 4 meses já segurando, a gente está escurado, não estou fazendo nada sozinho, entendeu? Depois do almoço, o envelope com os $, é entregue. Fica 10 minutos na mesa, até que Sônia pede para Oswaldo guardar. Na saída, a surpresa. Mas está recebendo voz de prisão em flagrante. O senhor e a senhora. Tá certo? Pronto. Na delegacia, a polícia descobre que o negócio dos 3 era muito maior. Eles tinham $10.900, quase 3 milhões de cruzeiros reais. As notas ainda estavam separadas em pequenos maços com nomes de outros restaurantes. A Receita Federal aumenta a fiscalização para reprimir o contrabando na fronteira com o Paraguai. É a Operação Papai Noel, que está deixando muita sacola vazia. Ponte da Amizade, fronteira do Brasil com o Paraguai. Trânsito tumultuado, lento, quase parado. Os fiscais da Receita Federal apertaram o cerco contra os sacoleiros que fazem compras em Cidade do Leste. Na operação batizada de Papai Noel, ninguém escapou. De ônibus, de carro ou a pé, todo mundo teve que abrir as sacolas.
Durante a operação, os fiscais apreenderam mercadorias que estavam acima da cota permitida, que é de $250, cerca de 62 mil cruzeiros reais. Apreenderam também cigarros brasileiros tipo exportação. A venda deles é proibida no Brasil. E ainda, produtos que foram comprados no Paraguai e que seriam vendidos nas cidades brasileiras. Isso é contrabando. E quem tentou passar, acabou ficando de sacola vazia. Estes dois camelôs vieram de São Paulo e viram a sacola se esvaziando antes de voltar para casa. Toda a mercadoria ficou na mão dos fiscais. Perdi tudo. E agora? Agora está em justiça. O meu ganha-pão vai ficar aqui. E agora? Mas era contrabando? Era, mas mal estava na cota, $250. Mas era contrabando? É. Até à tarde, os fiscais já tinham enchido um caminhão de contrabando. A operação só termina no Natal. O turista pode fazer a compra sossegado, ele vai ser atendido e liberado com a sua mercadoria de uso próprio, só mercadoria com destinação comercial ou contrabando que a gente vai apreender. A seguir, a CPI da corrupção faz novas descobertas num disquete de computador. Escolhidos os juízes que vão decidir o futuro do ex-presidente Collor. Seja bem-vindo ao Natal Dourado, o maior Natal de todos os natais. Até o dia 24 de dezembro você pode ganhar um super carro importado por dia. Já imaginou? Um carrão importado todos os dias? Troque suas notas fiscais e concorra. Participe do Natal Dourado. Brahma Light, a maior atração do verão. Coisa que se ouve. Só pra dançar, só pra se divertir, só pra brincar. Sonsaço. Tudo bem, a Gradiente tem. Tudo bem, a Gradiente tem. CD ou vinil? Por que eu não posso ter as duas? Tem que ser arrojado. Linha Avante Gradiente. Ele mudou minha vida, meu som 4 famílias e mais de 20 modelos. Só a Gradiente tem. Tudo bem? É inteligente, é Gradiente. GG50 da Gerdau. Segurança além da imaginação. O Superior Tribunal de Justiça já escolheu os 3 ministros que vão decidir o futuro político do ex-presidente Fernando Collor. Eles vão completar a votação do Supremo Tribunal Federal, que ontem terminou empatada. O empate de 4-4 na votação de ontem no Supremo Tribunal Federal adiou a decisão sobre o futuro político do ex-presidente Collor. Para a decisão foram convocados 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça, que agora vão desempatar a votação, numa próxima sessão. Todos os ministros do STJ reuniram-se hoje para a escolha. Ficou definido que seria por antiguidade. Os escolhidos foram José Dantas, 65 anos, do Rio Grande do Norte, está no tribunal desde 76, nomeado pelo ex-presidente Geisel. Torrião Braz, 65 anos, paraibano, entrou para o tribunal em 77, também nomeado pelo ex-presidente Geisel. E William Patterson, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, 57 anos, baiano, entrou para o tribunal em 79, nomeado pelo ex-presidente Figueiredo. Antes de dar o voto, os ministros escolhidos vão ter que analisar todo o material de 10 meses de processo no Supremo e as notas taquigráficas da sessão de ontem, que durou 9 horas. Quando julgarem que estão prontos, o Supremo marca uma nova sessão. Mas pelo volume de material que tem que ser analisado, isso deve acontecer só no ano que vem, porque a Justiça entra em recesso agora no dia 17 de dezembro.
O Congresso Nacional vai funcionar durante o recesso entre os dias 16 e 23 deste mês. A convocação extraordinária foi acertada pelos líderes dos partidos para não atrasar a CPI e a revisão constitucional. Também foi ampliado por mais uma semana o prazo para apresentação de propostas de emendas à revisão constitucional. Até agora, já foram apresentadas 5.000 emendas. O governo muda os critérios para o pagamento de subvenções sociais e cancela o registro de mais de 2.000 entidades que receberam dinheiro e não prestaram conta. A lista negra do Conselho Nacional de Serviço Social tem mais 2.500 entidades. Elas tiveram o registro cassado hoje e não podem mais receber nenhum centavo do orçamento da União. Durante 10 anos, essas entidades receberam subvenções sociais, mas não explicaram ao governo onde o dinheiro foi aplicado. Na CPI do orçamento, a medida que interessa é o volume de dinheiro. Mas as listas de subvenções sociais também podem ser avaliadas pelo cumprimento. Esta aqui, que já tem 150 metros, é a lista das subvenções sociais recebidas pelos sindicatos entre 1990 e 1993. São cerca de 3.500 sindicatos de dezenas de categorias. O Conselho Nacional de Serviço Social descobriu que 30% deles receberam dinheiro da União, mas não prestaram contas. Entre os que mais receberam e não se explicaram estão o Sindicato das Indústrias de Óleos Vegetais do Maranhão, o equivalente a 400 milhões de cruzeiros reais em 1990, numa emenda do ex-deputado Antônio Gaspar. E o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Vitória, o equivalente a 300 milhões de cruzeiros reais, também em 90, numa emenda do ex-deputado Nelson Aguiar. Os deputados também foram generosos com os sindicatos rurais e de jornalistas. Embora muitos estejam com as contas em dia, o Conselho cancelou o cadastro de todos eles e mudou os critérios de seleção. A partir de agora, só as entidades que provarem atividades filantrópicas podem se registrar. Todos os recursos desviados devem ser rigorosamente apurados e os seus responsáveis punidos, seja empreiteira ou seja sindicato. A CPI faz novas descobertas com a análise dos disquetes de computador encontrados na casa do diretor da Odebrecht. De Brasília, ao vivo, Alexandre Garcia. Até a próxima quinta-feira, a subcomissão que examina os disquetes vai terminar o trabalho. Eles disseram agora há pouco que vão descobrir quem é o tio citado no caso Odebrecht. E eles acham que o tio está dentro do governo. E o senador Amir Lando, relator da CPI do PC, disse agora há pouco que as insinuações do ex-presidente Fernando Collor a respeito do presidente Itamar Franco são totalmente injustas, porque nada foi encontrado que incrimine o vice-presidente Itamar Franco. O senador Elcio Álvares, integrante da atual CPI, disse a mesma coisa. E atenção, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro William Patterson, disse que, dependendo dele, a reunião que irá terminar o julgamento do mandado de segurança do ex-presidente Fernando Collor poderá ser realizada no próximo dia 16, quinta-feira da outra semana. O julgamento continua dentro do plenário do Supremo, com os 3 ministros do STJ sendo presididos pelo ministro Otávio Galotti, presidente do Supremo. E os 3 votos serão proferidos a partir do empate de 4-4. De Brasília, Alexandre Garcia. Os ex-ministros Delfim Neto e Hernani Galveias vão recorrer da decisão do Tribunal Regional do Rio de Janeiro. Ontem, o tribunal responsabilizou os dois pelo acordo firmado entre o extinto BNH e o grupo financeiro Delfim e determinou que devolvam 54 bilhões de cruzeiros reais à Caixa Econômica Federal como compensação pelo prejuízo causado ao BNH na época. Em nota divulgada à imprensa, os ex-ministros afirmam que a operação entre o Grupo Delfim e o BNH foi aprovada pelo Tribunal de Contas da União e que foi examinada por um procurador da República. Na nota, os ex-ministros dizem que a operação foi lucrativa. A Previdência estende às trabalhadoras rurais o pagamento do salário maternidade. A medida já entrou em vigor. A Previdência cria o cartão verde para os agricultores que só utilizam a mão de obra familiar. Eles vão ter direito a todos os benefícios. A medida também cria o salário maternidade no campo. A trabalhadora rural passa a ter direito a um salário mínimo por mês durante 4 meses.
Para os trabalhadores urbanos, acaba o pecúlio. Quem se aposentar e voltar a trabalhar não vai mais contribuir com a Previdência. A medida provisória também prevê que o trabalhador só poderá pedir a aposentadoria depois de se desligar da empresa. De todas as medidas anunciadas hoje, pelo menos uma pode ter resultados importantes no combate à sonegação. A partir de agora, as empresas ficam obrigadas a fornecer mensalmente aos sindicatos o comprovante de que as contribuições à Previdência foram devidamente recolhidas. Nós estamos fazendo com que, a partir de hoje, cada sindicato brasileiro seja também ele um fiscal da Previdência. A seguir, os combustíveis aumentam de preço à meia-noite. E o novo limite nos salários dos funcionários públicos. Com a conta Universal Itaú, todo dia eu tenho motivos para poupar. Agora, por exemplo, caiu um pé d'água que não dava nem para sair de casa. Mensagem: tiro o cavalinho da chuva e poupa no Itaú. Liguei pro Bankfone e poupei. Com a conta Universal, todo cliente Itaú já tem sua poupança multidata aberta. Ontem já foi diferente, né? Aquele sol de rachar. Mensagem: amarra o burrinho na sombra e poupa no Itaú. Liguei e amarrei. Quer dizer, poupei. Porque essa coisa de mensagem é uma coisa muito séria, hein? É muito séria. Cedo ou tarde, a bateria do seu carro acaba pedindo água. Isso para quem ainda não tem uma Delco Freedom. Delco Freedom, a única que nunca requer água. Nunca mesmo. Ih, rapaz, o que foi? Tem uma mulher ali que não para de olhar pra você. É mesmo? Qual? Aquela ali de vermelho, de azul, de roxo, de cinza, de verde-limão. Não seria a hora de trocar o seu TV por um Philco? Outra vez em Philco Hitachi, a imagem real. Tem coisas que só a Philco faz pra você. Os tempos estão difíceis. E para lembrar que a Investe Conta Remunerada Nacional rende melhor em qualquer tempo, eu podia falar que só ela tem FAN, Fundo de Aplicações Nacional, que tem liquidez diária como o fundão e rende bem mais que o fundão. Mas eu prefiro usar outra comparação. Piloto de corrida, por exemplo. Você, por acaso, lembra de algum que rende mais em tempos difíceis? Investe Conta Remunerada Nacional, mais remunerada que as outras. Foi um tiro. Calibre 38. Flamel está gravemente ferido. Ele tá lá estirado no chão, todo ensopado de sangue. E sua vida está nas mãos de Linda Inês. Você tem que ficar quieto até ser removido para um hospital. Vera ferida. Hoje, depois do Jornal Nacional. Os combustíveis ficam mais caros a partir da meia-noite. O Ministério da Fazenda autorizou um aumento de 18% para gasolina, álcool, óleo diesel e gás de cozinha. Este é o 22º aumento do ano. A Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo abre inquérito para apurar denúncias de desvio de dinheiro do município para a Central Única dos Trabalhadores durante a gestão da ex-prefeita Luísa Erundina. Em setembro de 91, a entidade de assistência social Corpo Municipal de Voluntários teria depositado 4.800.000 cruzeiros reais na conta da CUT. O técnico Carlos Alberto Parreira convoca 21 jogadores para o amistoso da seleção brasileira, dia 16, contra o México em Guadalajara. Os convocados são os goleiros Gilmar, do Flamengo, e Zete, do São Paulo. Os laterais Jorginho, do Bayern da Alemanha, Branco, do Grêmio, e Cafu e Leonardo, do São Paulo. Os zagueiros Ricardo Rocha, do Santos, Rogério, do Flamengo, e Valber e Ronaldo, do São Paulo. Os jogadores de meio-campo Dunga, do Stuttgart da Alemanha, Marquinhos, do Flamengo, Alberto, do Bragantino, e Dinho e Palinha, do São Paulo. Os atacantes Renato, do Flamengo, Miller, do São Paulo, Viola, do Corinthians,
Ronaldo do Cruzeiro, Paulo Sérgio do Bayer Leverkusen da Alemanha e Rivaldo do Corinthians. Chega ao Brasil a equipe de natação que conquistou 4 medalhas, sendo 2 de ouro no Mundial da Espanha. A equipe brasileira bateu também o recorde mundial do revezamento 4 por 100 metros nado livre. Fernando Scherer, de 19 anos, foi o único nadador a ganhar 2 medalhas de ouro no campeonato. Fracassa a tentativa do australiano Roy Burman em bater o recorde mundial de salto sobre automóveis. A toda velocidade, Burman tentou passar por cima de 45 carros enfileirados. Ele escapou do acidente com alguns arranhões e uma perna quebrada. Agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Uma quarta-feira muito quente em todo o Brasil. A frente fria que ainda cobre parte dos estados do sul deixa o dia nublado e com chuva nesta faixa escura. Áreas de instabilidade também provocam chuva amanhã no sul da Bahia e no extremo oeste do país. Na grande área listrada, muito sol e calor. À tarde e à noite pode chover, mas as temperaturas continuam altas. A máxima chega a 38 graus no Rio de Janeiro, 33 em São Paulo, 32 em São Luís, 30 graus em Belo Horizonte e em Brasília e Florianópolis, 28 graus. Uma medida provisória limita os salários no governo. A partir desse mês, nenhum funcionário público federal pode ganhar mais do que 90% do salário de um ministro. São quase 2 milhões de funcionários públicos em todo o país, trabalhando no executivo, legislativo, judiciário e estatais. De acordo com a medida provisória que entrou em vigor hoje, nenhum deles pode receber mais do que 90% do salário de um ministro de Estado. Em dezembro, o equivalente a 611.926 cruzeiros reais. Segundo o ministro Romildo Caim, da Secretaria de Administração, o valor só pode ser ultrapassado pelas chamadas vantagens pessoais, como gratificação por tempo de serviço. A medida atinge também aposentadorias e pensões de servidores e as polícias civil, militar e corpo de bombeiros do Distrito Federal. O Congresso tem 30 dias para se manifestar, né? Se enquanto ela não for aprovada, não for rejeitada ou não for aprovada, ela está em vigor. Para o ministro Romildo Caim, essa medida provisória, além de eliminar privilégios e reorganizar os salários dos funcionários públicos, é também o primeiro passo para a isonomia prevista na Constituição. Dentro de 10 dias vai ser criada uma comissão que vai ter o prazo de 3 meses para elaborar novas tabelas de vencimentos para que servidores que ocupem cargos correspondentes recebam a mesma remuneração. O governo também mandou para o Congresso 2 projetos de emenda à Constituição. O primeiro propõe que o índice de reajuste de salário dos militares seja pedido pelo Estado-Maior das Forças Armadas e depois votado pelo Congresso Nacional. O outro projeto sugere que todos os funcionários públicos civis tenham a mesma data base, janeiro. A seguir, o plano do ministro Fernando Henrique Cardoso. Vem aí a âncora fiscal. É Natal no Ponto Frio, que Natal bonzão. Aproveita que é bom. Olha aí, TV a cores Mitsubishi 20 polegadas com controle remoto, apenas 95.800 à vista. TV a cores Mitsubishi 20 polegadas por apenas 79.950 à vista, é sim! Videocassete Mitsubishi 4 cabeças com controle remoto, apenas 102.900 à vista, vai lá! O American Express Card está agora ao seu alcance pelo telefone 0800 78 1010. American Express, boa noite. Eu posso solicitar o American Express Card pelo telefone? Claro, só precisamos de algumas informações. Com o American Express, você tem proteção contra perda ou roubo do cartão e atendimento telefônico 24 horas por dia. Em qualquer parte do mundo, nos melhores lugares, você é sempre muito bem recebido. Nas viagens aéreas, o associado American Express tem todas as facilidades à sua disposição. American Express, eu quero solicitar um cartão, por favor. Ah, é tudo por telefone? Que ótimo! Ligue agora mesmo. Com a sua solicitação aprovada, você terá todos os benefícios do American Express Card. Foi muito simples.
Obrigada. A American Express é que agradece por você ter ligado. Ligue 0800 78 1010. American Express? American Express Card. Não saia de casa sem ele. Neste Natal, 1% do valor das suas compras no Fashion Mall será doado à campanha mais bonita que esse país já viu. No Fashion Mall é assim. Um Natal charmoso para quem pode e um feliz ano novo para quem precisa. Em nome de 30 milhões de pessoas carentes, nosso muito obrigado ao Fashion Mall. Fashion Mall. Na Globo, o fim de ano tá com tudo a ver. O Predador 2. A morte foi instantânea, foi desossado como casca. Um caçador de outro planeta, espalhando o terror por toda uma cidade. O Predador 2, filme inédito com Danny Glover. Hoje, na Terça Nobre. O ministro Fernando Henrique Cardoso anunciou as 3 etapas do plano econômico. Tudo começa com o ajuste fiscal. Dia de abrir pacote. E os elevadores do Ministério da Fazenda sobem feito inflação, levando assessores apressados. Perto da hora do almoço, desce o ministro Fernando Henrique. Vai ao Palácio do Planalto, gravar a mensagem que o país vai assistir de noite na TV. Nenhuma surpresa, o que eu disse já. E o primeiro a aprovar o plano é o presidente Itamar Franco, junto com o ministro do Planejamento. À tarde, o anúncio do plano confirma. Desta vez não há surpresa. Não há confisco, nem congelamento, ninguém mexe na poupança, não vai haver tablita. Como diz o próprio ministro da Fazenda, desta vez o que existe é um processo que está começando agora e que, para dar certo, precisa do apoio do Congresso e da adesão voluntária da sociedade. O peso que a negociação política tem neste plano aparece na hora de organizar a mesa. Minutos antes da entrevista, saem os técnicos e entram os políticos. Os secretários da Receita e do Tesouro cedem lugar aos líderes do governo no Congresso. Eles têm a missão de convencer senadores e deputados a aceitar as mudanças da Constituição que são fundamentais para o plano dar certo. Primeiro vem o ajuste fiscal, um corte de 22 bilhões de dólares no orçamento, ou 5 trilhões e meio de cruzeiros reais. Junto com ele, o governo